18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui com a gente em 100,7, dando sequência na programação da Mix. Agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. É isso mesmo, Karime. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação. E, gente, para interagir com a gente aqui no programa 18 horas é muito fácil. Você pode interagir lá pelo nosso chat no YouTube 18 Horas News, ou também mandar aquela sua mensagem de texto, a sua sugestão de pauta lá no nosso Instagram, @18 Horas News, né, Karime? Exato, faz o programa 18 horas com a gente quer saber o que você pensa dos assuntos que a gente aborda aqui no programa, e segue a gente nas redes sociais. @18 Horas News. 18 horas. Trânsito. Vamos conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus acompanhando o movimento do trânsito. Agora 6 horas e 3 minutos. André, de tarde a gente teve um acidente, né? Hoje de tarde lá na Constantino Neri. Um carro simplesmente resolveu atropelar um poste, André. Explica pra gente essa história. Boa noite. Exatamente isso, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, pro ouvinte. Esse carro de passeio, ele derrubou esse poste e deixou uma faixa da Avenida Constantino Neri interditada. Isso aconteceu no início da tarde desta terça-feira. O acidente, ele aconteceu no sentido centro-bairro e o veículo ficou atravessado em parte da via e atrapalhou, na verdade, ali o trânsito da região de quem passava mais cedo. Os agentes do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, eles foram acionados pro local e estão organizando o trânsito, ainda estão lá até agora. Então a gente acabou de passar pelo viaduto Boulevard, porque a gente tem um panorama melhor da Avenida Constantino Neri, que eu já vou informar como é que está a situação do trânsito. E nessa faixa da avenida, que estava interditada para o trabalho das equipes também da Manaus Luz, que atuam na remoção e substituição da estrutura danificada, está deixando agora, nesse momento, o trânsito mais lento ainda, porque o trânsito já estava lento. Havia sido feito a remoção ali do local do veículo, tirado o veículo do local e também tirado o poste para liberar a via. A via foi liberada, porém chegou a equipe ali da concessionária de energia para fazer essa substituição de poste. Com isso, uma faixa ali, um trecho precisa então ser fechada ali, uma pista desse trecho precisa ser interditado para que o trabalho possa ser efetuado. Onde fica então o veículo dessa empresa para fazer a substituição do poste, ela é colocada ali, essa faixa de bloqueio na pista, e aí acaba deixando o trânsito, comprometendo o trânsito nesse momento, nesse horário. E aí o trânsito da Avenida Constantino Neri, para quem está voltando para casa, está bastante complicado, um trânsito lento, hein? Quem vem do centro ali pela Avenida Constantino Neri, ali do lado do Terminal 1, já sente desse trânsito bastante congestionado. Então atenção, você aí, principalmente motorista de aplicativo, que tem que passar, ainda não passou, ainda tá tempo de se livrar desse trânsito aí, procurar uma rota de fuga, porque senão vai ficar preso e aí vai demorar muito tempo para chegar ao destino final. A gente continua acompanhando o trânsito aqui pela capital amazonense. Karime, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E a partir de agora, gente, motorista por aplicativo de carro, de moto ou taxista já pode mandar aquele seu áudio de 30 segundos aqui pro nosso WhatsApp da Rádio Mix Manaus, que é o DDD 92993121007. E aí você responde aquela pergunta que é muito fácil, né? Por que você merece ser o ganhador do prêmio da promoção A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem, né, Karime? É fácil. Exato, é fácil de você responder. Gente, um áudio de 30 segundos, rapidinho. A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Mas só valem os áudios enviados a partir de agora, aqui durante o programa 18 horas, ok? Então começa agora, tá valendo agora. Pensa, usa a criatividade e manda o seu áudio pra gente. Lembrando, né, Kennedy? Se não ganhou hoje, não tem problema nenhum. Amanhã manda outro áudio. Amanhã é um outro dia. O nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E
vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Manaus está em alerta com o aumento dos incêndios. Só nesta segunda-feira foram mais de 30 ocorrências. E nesta terça-feira, o fogo atingiu uma área de vegetação no Parque Mauá e também um prédio no centro da nossa capital, provocando muita fumaça e assustando os moradores. Eu, Nathalie Moraes, te conto os detalhes em instantes. E na política, eu, Kenneth Paes, falo sobre a nova pesquisa eleitoral para a presidência da República. Os números apontam um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula. Manaus está entre as cidades brasileiras mais expostas aos impactos das ondas de calor, segundo o estudo internacional da Universidade de Oxford. Nessa avaliação, entram fatores que vão muito além do clima, como infraestrutura, arborização e as condições de vida da população. Eu, Vanessa Lima, explico por que a capital amazonense está tão vulnerável e o que pode ser feito para mudar esse cenário. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Manaus está literalmente pegando fogo, com um aumento de 39% nos casos de incêndio em residências durante os 6 primeiros meses desse ano. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Corpo de Bombeiros, no total foram 234 ocorrências, isso entre janeiro e junho. Gente, só nesse período, tá? Só na segunda-feira, no Corpo de Bombeiros registrou mais de 30 ocorrências, Kenneth. Isso realmente está preocupando, né? Com certeza, Carimilão. E esse calor e também o tempo seco, eles aumentaram os riscos de incêndios aqui na nossa capital. Hoje, no centro de Manaus, a gente teve um incêndio de grandes proporções que provocou ali muita fumaça, que inclusive pôde ser visto a vários quilômetros de distância ali nas proximidades da Catedral Metropolitana da Igreja da Matriz, assustando quem passava pela região e também os lojistas. Na Zona Leste, outra ocorrência também mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros. O incêndio atingiu uma área extensa na vegetação do Parque Mauá, ali no Mauazinho, na realidade ali é Zona Sul. E também teve um incêndio ainda há pouco, hoje à tarde, lá ao lado do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Exato, as pessoas ficaram muito preocupadas, claro, do lado de um hospital, né, gente? Esse aí que você falou, o Kenneth, lá no Mauazinho, Parque Mauá, o fogo começou por volta das 6 horas da manhã, numa área de mata próxima a um ponto de grande quantidade de lixo. Daí você sabe, né? Descontrole total. Bom, esse cenário acende um alerta, claro. Com o calor intenso, a vegetação mais seca e a ocorrência de ventos, as chamas podem se espalhar muito rápido. Além disso, a gente sabe que existe queimadas e descarte irregulares de lixo que podem aumentar esse risco de novos focos de incêndio. Com certeza não é só o fogo que preocupa a gente, a fumaça também afeta a qualidade do ar e pode trazer riscos para a saúde, principalmente em dias de temperaturas mais elevadas e também de baixa umidade. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esse assunto, acompanhou os casos hoje de manhã, registrados desde o fim de semana, e traz os detalhes agora pra gente no 18 horas. Então, Nathalie, mais de 30 incêndios num único dia e novas ocorrências hoje, terça-feira. Ou seja, qual o cenário agora e o que os bombeiros alertam para a população? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Kenneth. E a todos os ouvintes do programa 18 horas. Karine, realmente essa terça-feira, foi um dia de trabalho intenso para os homens do Corpo de Bombeiros aqui da nossa capital. Pelo menos 4 incêndios de grandes proporções foram registrados. Um último incidente, foi ali em uma área bem próxima ao lado do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na tarde desta terça-feira, ali na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. As chamas, elas se espalharam muito rápido, Karine, porque realmente a gente sabe, a vegetação, o solo tá muito seco, a gente tem batido recordes de temperatura, o que acaba contribuindo para que essas chamas se propaguem de forma muito rápida. Agora, Karine, eu quero chamar a atenção porque esse
esse fogo, né? Esse incêndio registrado na tarde de hoje, ele foi uma consequência de uma atitude humana. As informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros até o momento é que um homem teria colocado fogo em fios para retirar o cobre de dentro do fio, e aí, claro, estava próximo de uma área de mata, uma pequena fagulha tocou naquela área de vegetação e o fogo rapidamente se alastrou ali naquela área. Só que esse não foi o único incêndio em área de vegetação registrado nesta terça-feira. O Kennedson adiantou que a gente teve, né, um incêndio de grandes proporções na Avenida Abiruana, né, ali no Parque Mauá, na região do Mauazinho. A fumaça pode ser vista de vários pontos da nossa cidade, inclusive o material que foi publicado nas redes sociais realmente mostra pra gente que era uma área de difícil acesso, porque segundo os moradores ali daquela região, Karime, no local funcionava como uma lixeira viciada. E além de tudo isso, além do acúmulo desse material que é combustível, acaba contribuindo para que o fogo se propague de uma maneira mais rápida, era uma área com um solo muito íngreme. Os bombeiros tiveram muito trabalho, né? Foram longas horas de trabalho para tentar controlar e conter aquelas chamas, mas a gente conversou com o Tenente Laírton do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, e aí ele explicou sobre essas últimas 24 horas de trabalho, Karime. Isso porque, segundo o tenente, só na segunda-feira foram mais de 30 incêndios registrados em Manaus, ou seja, o trabalho realmente está muito intenso nesses últimos dias. Vamos ouvir aí o que disse o Tenente Laírton. Ontem, certamente, nós ultrapassamos aí as 30 ocorrências de incêndio de vegetação e outros tipos de ocorrência também, tá? Mas o que tem de maior número são os incêndios, tanto em vegetação como na área urbana. Olha, nós já estamos utilizando aí mais de 10 mil litros de água, tá certo? A gente conseguiu um apoio aqui de uma empresa ao lado para fazer essa captação de água e ter esse suprimento para realizar esse combate. Porém, nós temos outras viaturas que estão chegando para apoiar essa ação. Nós temos aqui um efetivo de 15 militares, chegando um reforço de mais outros, né, para a gente fazer esse revezamento. A gente já está com toda uma estrutura aqui sendo montada para estar acompanhando aqui, combatendo essa ocorrência durante todo o dia, de forma que a gente possa deixar esse local 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, e o fogo ainda não tinha nem sido controlado lá na região da zona, ali naquela região do Mauazinho, né, na manhã dessa segunda-feira, quando outro incêndio de grandes proporções iniciou na Avenida Henrique Martins, no centro de Manaus, na manhã dessa terça-feira. A quantidade de fumaça, ela tomou conta daquelas principais ruas. Aquela fumaça preta, absurdas imagens, viralizaram nas redes sociais. O terminal da Matriz desapareceu em meio a tanta fumaça, assim como a Avenida Eduardo Ribeiro. Realmente, o que acabou preocupando as nossas autoridades, Karime, porque a gente está falando de uma área onde tem uma grande circulação de pessoas diariamente. E aí, inclusive, né, as testemunhas disseram que as chamas, elas ficaram numa proporção muito alta, e são prédios muito antigos e as pessoas tinham medo que eles se propagassem para outros prédios. Mas os bombeiros disseram que não, isso não aconteceu, que as chamas ficaram somente no segundo andar ali da loja, que eles conseguiram conter aquelas chamas, mas lá no local tinha muito material inflamável, o que contribuiu para que aquele incêndio realmente também se alastrasse rapidamente. O Corpo de Bombeiros precisou pedir apoio da Polícia Militar, várias viaturas da Polícia Militar foram enviadas lá para o local, até mesmo para fazer a interdição das ruas próximas, Karime. Foi um incêndio realmente que precisou de uma atuação muito grande do Corpo de Bombeiros, mais de 12 homens e mais de 8 viaturas atuaram nessa ação. Pois é, a gente sabe que lá no centro os prédios, né, são antigos e tudo muito perto. As coisas, né, as edificações são muito próximas, exato, parede com parede, e muito estoque, muita loja, ou seja, a hipótese de um grande incêndio de várias lojas ali é grande, né? É alta essa hipótese, exato, esse risco. Né? E assim, e além de tudo isso, a gente ainda tem mais um agravante, né? Todo o material elétrico desses empreendimentos, dessas lojas, são materiais muito antigos. E a gente sabe, nesses dias de alto calor, qualquer fagulha, qualquer vacilo realmente pode ser fatal. As informações preliminares, Karime, indicam que
uma pessoa estaria fazendo uma solda dentro dessa loja, mas essa informação, tá, ainda não foi confirmada de forma oficial pelo Corpo de Bombeiros. São informações preliminares, mas a gente conversou com o comandante do Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas, o Orleilson Muniz, e ele falou sobre o risco, inclusive, de desabamento lá dessa loja depois desse incêndio. Vamos conferir. Nossa preocupação era confinar o incêndio, não deixar que ele se propagasse para as outras lojas. Nós tivemos um colapso aqui na cobertura da loja. Conseguimos confinar, o incêndio já está controlado. Eu acabei de retornar lá do ponto. Ainda temos focos de incêndio no local, por isso que as equipes ainda vão continuar no combate, mas não há mais risco de propagação. Mandamos isolar a rede elétrica, ainda existe risco, a estrutura ela foi comprometida, mas não há mais possibilidade de propagação do incêndio. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, falar de incêndio nessa época de estiagem realmente é muito preocupante. Segundo os dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros aqui do Amazonas, só nos primeiros 6 meses deste ano a gente teve um aumento de mais de 300% nos incêndios em área de vegetação. Já nas áreas aí, residenciais, a gente teve um aumento de 39%. Foram mais de 234 ocorrências atendidas entre janeiro e junho. Mas desde o último fim de semana, Karime, os bombeiros têm trabalhado de uma maneira realmente muito intensa. Inclusive o Coronel Menezes, do Corpo de Bombeiros, falou sobre esse aumento expressivo, já essa virada de julho para agosto. A gente tá ali vivendo os 10 primeiros dias de agosto, mas ele realmente já percebeu que agosto está indicando que vai ser um recorde no número de incêndios, aqui na nossa capital, principalmente levando em consideração tudo que aconteceu nos últimos dias. E ele alertou, Karime, sobre o risco das pessoas em inalar essa fumaça. A gente tem visto muitos curiosos nesses locais, tentando fazer um registro para as redes sociais, mas tudo isso as pessoas estão correndo risco de saúde, Então é um perigo muito grande. A gente vai ouvir aí a fala do Coronel Menezes, do Corpo de Bombeiros. Muito preocupante. Essa é uma época do ano que nós temos que ter mais atenção. Aqueles incêndios que no início do ano, até ali maio, ele iniciava e rapidamente apagava porque não estava muito quente, os materiais não estavam tão inflamados. Agora não. Agora uma panela que você esquece no fogo, que você acaba esquentando muito e acaba iniciando uma combustão, ela pode dessa panela sair para a mesa que está do lado, rapidamente entrar em combustão e pegar fogo toda a cozinha. É um ventilador ligado, é um ferro que você deixa ali para aquecer, para passar roupa, você esquece e a partir dali começa uma pequena fagulha e um início de incêndio. Nós temos vídeo nas instruções que nós passamos para a nossa tropa, que é 1 minuto. Em 1 minuto todo o ambiente está tomado. E aí eu quero orientar, o fogo é perigoso? Mas mais perigoso que o fogo é a fumaça, que em 1 minuto ela toma conta de todo o ambiente e acaba realmente deixando a pessoa desorientada e deixando a situação muito mais complicada. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, como a gente ouviu aí nas orientações do Coronel Menezes, do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas, para evitar acidentes dentro de casa, realmente é muito importante a gente fazer algumas medidas simples, Desligar ali e retirar os carregadores da tomada, assim como qualquer outro eletrodoméstico. Não vai ficar ninguém em casa, não deixa ligado na tomada, a gente está muito quente, pode acontecer uma sobrecarga, principalmente quando não tiver ninguém em casa. Hoje mesmo você estava comentando, Karime, que foi no quarto, ligou o ar-condicionado, percebeu que a tomada estava esquentando. Eu achei a tomada quente, eu falei, tirei da tomada, despluguei a tomada, porque assim, lá em casa eu saio, eu só deixo a geladeira ligada, porque o que aconteceu? Já aconteceu de ter uma queda de energia, a energia voltar e vir com muita intensidade. A gente sabe que isso acontece aqui em Manaus e além de queimar os equipamentos, nossos eletrodomésticos, que isso acontece, agora também a gente já tem esse risco de poder dar um curto-circuito, de vir muito forte. E práticas como essa realmente pode evitar, Karime, que aconteçam incidentes como esses que a gente está falando. E outra dica importante repassada pelo Corpo de Bombeiros é a gente saiu de casa, fecha a porta dos cômodos, porque se Deus o livre acontecer qualquer tipo de incidente, eles garantem que com a porta fechada é uma barreira do fogo. Então, fecha a porta
Fecha a porta dos quartos. Se a sua cozinha tiver porta, fecha também antes de sair de casa. E claro, presenciou qualquer situação de risco, imediatamente ligue para 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. E eles disseram que, por conta dessa alta demanda, tem tido até congestionamento da linha. Mas se você não conseguir ligar para o 193, você pode ligar para o 190. A polícia passa para os bombeiros as ocorrências. Ou seja, porque eu recebi algumas pessoas reclamando, até nos posts da rede social, que liga para os bombeiros e simplesmente ninguém atende. Daí as pessoas ficam desesperadas, enfim, acaba que o bombeiro chega, pode chegar atrasado e tal. Então, ou seja, a linha congestionada liga para... Ligou para o 193, não conseguiu, liga para 190, né, que é o número da polícia, e eles vão passar, assim, a sua demanda, a sua denúncia para o Corpo de Bombeiros. Até porque geralmente a polícia militar que chega sempre primeiro no local da ocorrência, faz isolamento da área até chegar do Pode ajudar, né? Pode ajudar. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E ao que tudo indica, Karime, nós vamos sofrer esse ano esse El Ninho intenso, né? Na realidade a gente já está sofrendo, né? Exatamente. Em muitas partes do Brasil já está bem ativo, né? E as temperaturas devem continuar bastante altas nesse período. E um estudo, Kennedson, publicado pela Universidade de Oxford, revelou que Manaus, a cidade de Manaus, gente, é a cidade brasileira mais vulnerável e ameaçada pelas ondas de calor extremo, que é o que estamos passando agora com o El Ninho. E quem leu esse estudo e traz os detalhes pra gente é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, boa noite. Então, Manaus é essa cidade mais vulnerável pelas ondas de calor, não é isso que revelou o estudo da Oxford? Isso mesmo, Karime. Muito boa noite para você, para o Kennedson, para todos os nossos ouvintes. Então, esse levantamento foi feito por pesquisadores da Universidade de Oxford, que analisou 205 cidades com mais de 1 milhão de habitantes e colocou 11 cidades brasileiras entre as mais expostas aos impactos das ondas de calor. O que acontece é que Manaus é a primeira brasileira da lista e aparece na 27ª posição do ranking mundial. E essa situação não é só causada pela temperatura. Os pesquisadores também levaram em consideração fatores como renda, qualidade das moradias, acesso à eletricidade, presença de áreas verdes, estrutura dos serviços de saúde e a quantidade de crianças e idosos, que são os grupos mais sensíveis a esses efeitos de calor. Bom, em Manaus, segundo o levantamento, temos um problema chamado ilha de calor urbana. Isso significa que, mesmo estando cercada pela maior floresta tropical do mundo, a cidade pode registrar temperaturas médias de até 1,7 graus centígrados mais altas do que as áreas com vegetação ao redor. Em dias muito quentes, essa diferença pode chegar a 3 graus. E esse fenômeno acontece principalmente por causa da expansão da cidade, do excesso de área coberta por cimento e asfalto e da diminuição das áreas verdes. O estudo também mostrou as zonas onde estão concentradas essas ilhas de calor aqui na cidade. Em primeiro lugar, aparece a Zona Leste, com bairros como São José Operário, Jorge Teixeira e Tancredo Neves, que sofrem com as altas temperaturas por causa da falta de áreas verdes e da grande quantidade de concreto e telhados escuros. Já na Zona Norte, a Cidade Nova enfrenta o mesmo problema por causa do excesso de asfalto e viadutos, e na Zona Centro-Sul, o Parque 10 de Novembro apresenta pontos críticos de calor, principalmente perto dos grandes centros comerciais. Vale comentar também, né, que ontem nós tivemos 36,1 graus, o dia mais quente de 2026 até agora. E essa marca ficou 3,1 graus abaixo do recorde histórico da cidade, que foi de 39,2 graus em 2 de outubro de 2023. A maior temperatura registrada em mais de 30 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E agora eu vou seguir, né, com a previsão do tempo, que também apresenta uma semana bem quente. Bom, a nossa terça-feira seguiu com esse calor típico de agosto, sol forte entre algumas nuvens e temperatura
temperatura na casa dos 35 graus. A previsão para a noite de hoje é que a temperatura vá diminuindo aos poucos, com o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 12 de agosto, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a tendência é de mais um dia de muito calor aqui na cidade. A previsão indica um cenário predominantemente ensolarado, sem maiores mudanças durante o dia. À noite, o calor continua presente, trazendo uma noite abafada e com temperaturas ainda elevadas. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 25 e máxima de 34 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 90%. Você está ouvindo 18 horas. E nós estamos nesse período mais quente do ano, que é o verão amazônico, com altas temperaturas e também vazante dos rios. E aqui em Manaus, gente, o Rio Negro está baixando rápido demais. E aí que entra aquele sinal amarelo, que geralmente é de alerta para o nosso estado do Amazonas. Em apenas 11 dias de agosto, o Rio Negro baixou 61 centímetros. E quem explica pra gente mais detalhes sobre essa situação é a repórter Odineia Araújo. Odineia, muito boa noite pra você, minha amiga. E como é que está o nível do Rio Negro hoje? Conta pra gente. O Rio Negro chegou nessa terça-feira, dia 11, a 26 metros e 67 centímetros. E o dado que mais chama a atenção, de ontem para hoje, foram 10 centímetros de queda. O ritmo da vazante está mais de 70% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Ainda não é possível dizer que teremos uma nova seca histórica, mas a curva do rio já lembra o comportamento de 2023, ano da segunda pior estiagem aqui do Amazonas. A mais severa de todas foi em 2024. Por enquanto, o Serviço Geológico do Brasil ainda não classifica a vazante como excepcional, segundo o pesquisador Elton Andreata. Até o momento, no Rio Negro, ele ainda está dentro, apesar dessa vazante um pouco mais acelerada, mas ainda está dentro da média. Ainda a gente vê pelos boletins, né, que toda semana o Serviço Geológico do Brasil ele emite, né, os boletins, mas as previsões e tudo indica que está configurado para mais certo ter uma seca. Não digo, não temos como afirmar que será igual, pior ou não tão ruim quanto de 2023. Ainda não temos como afirmar isso. Só que o clima não ajuda, né? A previsão é de chuvas abaixo da média. E se essa conta continuar, o impacto pode aparecer na navegação, no abastecimento, no transporte de combustíveis e alimentos e também na vida das comunidades ribeirinhas. O governo e o setor industrial já se movimentam para evitar prejuízos. A Prefeitura de Manaus também tem se reunido para analisar os impactos da estiagem e também do El Niño aqui na capital, segundo Guilherme Figliolo, chefe da Divisão de Suporte da Defesa Civil de Manaus. Em Manaus, esse fenômeno tende a favorecer a redução de chuvas e o aumento de temperatura, intensificando a nossa estiagem. Como a Defesa Civil de Manaus tem acompanhado este evento de El Niño em 2026? A Defesa Civil de Manaus tem acompanhado os resultados dos prognósticos climáticos dos principais centros de referência em meteorologia. Além disso, também temos acompanhado as previsões do modelo hidrológico do LabClim para o Rio Negro. A Defesa Civil de Manaus tem agido de maneira integrada com as demais secretarias do município para colocar em prática o plano de ação de estiagem de 2026. Que contempla a antecipação do calendário escolar das escolas municipais, ações de ajuda humanitária e distribuição de caixas d'água nas áreas mais afetadas, e entre outras ações para mitigar os impactos da estiagem. Bom, na Amazônia é assim, né, gente? Quando o rio sobe demais, é alerta, mas quando desce rápido demais, também é perigoso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção, motorista. A notícia completa. 18 horas. 18 horas. E você já mandou o seu áudio? Ainda não? Tá esperando o quê, minha gente? Para, estaciona o seu carro rapidinho e manda aquele áudio de até 30 segundos aqui pro WhatsApp da Mix, que é o DDD 92 9312 1007 9312 1007 e responde a pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? E para participar é muito fácil, gente, é só enviar o seu
seu WhatsApp aqui pro nosso WhatsApp da Rádio Mix Manaus, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas até às 19. E respondendo a pergunta que a Karime já fez, né, gente? E você, motorista por aplicativo de carro, de moto ou taxista, pode ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max da Atem. Participe, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas, agora 6 horas e 32 minutos. André, boa noite, André. Conta pra gente a atualização do trânsito. Olha, a Avenida Constantino Neri tem um tipo de trânsito agora fora do horário normal, que todos os dias a gente tem realmente uma volta para casa com trânsito carregado, só que agora o congestionamento é quilométrico e já afeta outras vias da região. A situação acontece depois do acidente que foi registrado mais cedo, que danificou um poste. Então, uma equipe da Manaus Luz precisou bloquear parte da via para fazer a substituição da estrutura. Então, com o bloqueio de uma das faixas, o fluxo de veículos é completamente comprometido e as filas aumentam rapidamente, refletindo também nas vias do entorno. Então, para quem precisa passar aí pela Constantino Neri, a orientação é ter paciência, se possível, buscar rotas alternativas. A gente também fala de outros carros que têm apresentado panes mecânicas durante a via, outras situações também que acontecem durante a situação do fluxo de veículos que é intenso pela Avenida Constantino Neri, que acaba deixando o trânsito mais lento ainda do que agora. E a gente tem uma informação que veículos abandonados ou qualquer irregularidade no trânsito também pode ser denunciado ao IMU, que é o Instituto de Mobilidade Urbana. Os números são DDD 92 98802 3713. Bota o DDD 92 98802 3713 ou pelo 118 para fazer qualquer tipo de denúncia. Essa denúncia é encaminhada para a equipe de fiscalização. E foi assim que uma equipe do IMU foi até a Rua do Rosário, no São Raimundo, na Zona Oeste, depois de uma denúncia sobre 2 veículos abandonados. O proprietário foi localizado e tem agora 24 horas para retirar os carros. O IMU deve voltar ao local para verificar se o problema foi resolvido. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Entrevista do dia. E na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o empresário Marcelo De Masi, candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal aqui do estado do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas, tudo bem? Boa noite aos ouvintes. Estou muito feliz para estar aqui com vocês, viu? Imagina, a gente que agradece já a sua presença aqui. E você é empresário, né? E de onde surgiu essa vontade, né? De onde surgiu essa ideia de se lançar para o universo político? Olha, a história é bem longa, mas eu vou fazer um resumo aqui porque 18 horas é um negócio bem ativo aqui. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês e ver a dinâmica que vocês têm aqui, viu? Mas assim, tudo começou quando eu estava fazendo minha faculdade de administração e fui convidado para participar do centro acadêmico da faculdade. E ali eu acho que foi o despertar para política, né? Naquela época, novo, jovem, 17 anos eu tinha, se eu não me engano. Eu achava que podia consertar o mundo e começou ali naquela disputa para vencer quem vencia as chapas do centro acadêmico, e a gente começou ali, depois teve DCE, enfim, foi esse o caminho. Mas depois deu uma parada, vieram os empreendimentos, né? E aí a gente deixou um pouco esquecida a política e voltamos agora. Agora, Marcelo, você conhece na prática esse mercado, essa realidade de quem empreende hoje no Brasil, quem empreende hoje no Amazonas, paga imposto, gera emprego e também precisa fazer essas empresas funcionar todos os dias. Na sua visão, o que mais dificulta a vida de quem quer empreender, de quem quer poder empregar pessoas aqui no nosso país? Olha, eu acho que a gente tem uma quantidade bem grande de desafios aí, vamos dizer. Governo com uma série de impostos, é cada vez mais imposto. Esse jogo também que existe hoje de colocar o empresário contra os funcionários, né? Que isso é muito complicado também para a gente. E também eu acho que a falta de investimento na educação. Hoje
as pessoas não querem muito mais trabalhar como antigamente, não, gente. É difícil de contratar novos profissionais hoje em dia, porque a gente ouve muito falar sobre isso. Hoje é muito difícil, e é um dos motivos de estar na política hoje, porque eu tenho uma preocupação muito grande com a educação. Então a gente trabalha com pessoas, né? Eu tenho hoje diversos vendedores com a gente. Na hora que a gente faz entrevista, a gente sente uma dificuldade muito grande deles em se expressar. Tem gente que faz faculdade hoje e só sabe somar e diminuir. Então, imagina isso, empregar isso hoje, né? Ou seja, está preocupado com a mão de obra e com esse cidadão do futuro. E a gente está numa realidade muito complicada. O Amazonas é o último lugar do Enem, por exemplo, notas baixíssimas. Em tudo. A gente vê o Brasil, eu acompanho, né? Veio piorando os estudos. Para vocês terem uma noção, vocês sabem, de 81 países pesquisados, vocês sabem onde que o Brasil está? Um dos últimos lugares. Nós estamos em 65º em matemática, em ciências 62º e em leitura 53. O país, né? E vocês sabem quem está em primeiro lugar? Conta. Singapura. Então, você imagina. Singapura? Isso. Então, assim, a gente hoje está precisando de investimento maciço na educação, porque isso não vai deixar o nosso país ir para frente, não. Entendi. Então, eu acho, inclusive, desculpa te interrompendo, Karine. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, como você falou. Então, os candidatos que forem eleitos nesse pleito, eles têm uma responsabilidade muito grande de transformar o que está acontecendo hoje no nosso país na educação. Porque a IA tá aí também, gente. Aí vai ser um problema bem grave mais para frente. Vocês vão ver isso daqui a 3 anos, essa IA funcionando. Como é que vai ser tudo isso? Mas então, qual a sua análise daqui a 3 anos com a IA? A gente vai usar como ferramenta ou vamos ser derrotados, perder emprego? Não, eu acho que a gente vai conseguir conciliar a princípio. Mas que vai haver uma mudança grande, vai. Eu acho que nos 10 anos que vem pela frente, eu tenho ouvido muita gente falando sobre IA e especialistas, né, do Google, tudo, falando como é que vai haver essa mudança, e a gente precisa mudar a nossa educação, porque senão muita gente vai sofrer com tudo isso, entendeu? Eu estava vendo até mesmo uma publicação nas redes sociais sobre o uso de inteligência artificial para poder usar o transporte por aplicativo. Por exemplo, existe uma empresa nos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, ali naquela região, que você chama o aplicativo, ali justamente coloca o destino de origem e o destino de chegada, e aí a própria IA já consegue levar o carro até você e leva até o destino sem nenhum motorista. Carro sem motorista. Já existe fato, carro sem motorista. Não existe no Brasil, mas para chegar aqui também é uma coisa que vai chegar bastante rápido. Com certeza, vai chegar também pra gente aqui. Agora, como deputado federal ou uma pessoa como deputado estadual, perdão, eu gostei que ela me promoveu já. Olha aí, como é que pode ser feita essa diferença aqui no estado do Amazonas? O que eu penso hoje, tá? Acabou a eleição, acabou o pleito, todo mundo foi eleito, tem que haver uma grande mobilização, independente se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Eu acho que a gente tem que fazer uma grande mobilização, tanto com os deputados estaduais, com federais e senadores, para que haja realmente essa mudança na nossa educação. Eu acho que tudo vai passar pela educação. A gente tem deficiências em tudo que eu vejo, né? Na saúde, transporte, infraestrutura. Eu acho que o Brasil precisa acordar para tudo isso, né? É um dos motivos também que eu estou aqui, para ver se a gente consegue conscientizar as pessoas que elas precisam pegar firme para poder o nosso país progredir de alguma forma. Porque assim, o que a gente vê hoje? A minha funcionária, tem uma funcionária em casa, né? A Claudinha, que já está com a gente 20 anos. E ela estava me perguntando assim: Marcelo, em quem que eu vou votar? Aí eu falei assim: Cláudia, eu acho que é análise simples. Tu anda de ônibus? Ela hoje quase não anda mais de ônibus, que ela anda mais de aplicativo. Aí ela falou: de vez em quando eu ando. E como é que era andar de ônibus há 4 anos atrás? Melhorou? Né? Aconteceu alguma melhora nisso tudo? Não aconteceu. Então, o fato é negativo. A saúde, a filha dela teve um problema de saúde e ela foi no posto de saúde. Ela falou que estava faltando tudo. Então, o que eu tenho que pensar? Quem está aí não está dando resultado. É igual dentro da empresa, né?
Na minha empresa eu tenho um vendedor, ele tem que vender. Você tem que trabalhar com metas, né? Se ele não está dando resultado, o que não está dando resultado? Gente, troca. É isso, simples, troca. O Marcelo se elegeu deputado estadual, não deu resultado? Troca. É isso, troca. E a gente vai tentando formar pessoas que realmente queiram fazer alguma coisa pelo nosso estado, né? Pelo Brasil, porque o que eu sinto é que as pessoas hoje querem fazer por elas. Elas não querem fazer mais pela população. Entendeu? Olhando a si próprio o tempo inteiro para ter algum benefício dentro da política, mas não vê o entorno, né? As pessoas que realmente precisam. Porque às vezes a gente ouve umas palavras muito bonitas, né? Os discursos bonitos, né? Mas que depois daquilo ali não existe nenhum tipo de prática. Então a gente precisa hoje ter a prática, né? E a gente precisa mudar muita coisa dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Eu estava acompanhando as tuas redes sociais, Marcelo, e já vi que é um fã de automobilismo. Sim. Costuma circular pelas nossas rodovias, conhece um pouco da realidade do nosso interior do estado do Amazonas. Como é que o senhor avalia assim, as condições, as dificuldades do interior do estado, às vezes das rodovias? A gente tem agora a BR-319, que estamos nesse processo de pavimentação. Como é que o senhor avalia de modo geral assim, esse cenário no interior do estado? Olha, BR-319, eu sou motociclista e a nossa classe motociclística hoje, ela é muito grande. Só para vocês terem uma noção, nosso estado tem mais de 90 motoclubes com CNPJ. Então é muita gente hoje. Sim. E nós fizemos um movimento, acho que foi em 2017 ou 2018, eu não me lembro direito, para forçar, né, que as pessoas vissem o que é BR-319 e tentar asfaltar aquela BR-319. Nós enchemos mais de 2 balsas, atravessamos o rio, fomos fazer um movimento e foi muito legal tudo aquilo. Mas assim, se a gente não tiver o tempo inteiro tentando mudar a coisa, ela não vai para frente. Eu acredito que a gente já anda pelo interior, então a estrada para Manacapuru é uma estrada nova, mas tem agora já uma certa quantidade de buracos, que está muito perigoso. Para motociclista, inclusive, é muito perigoso, porque a gente às vezes não vê o buraco, né? Os buracos já tem buracos. Fizeram uma pavimentação boa para Rio Preto da Eva, até Itacoatiara. Tem uns 13 quilômetros que não sei o que aconteceu ali. Que é uma quantidade de buracos gigantesca e está no meio daquela... Antes de chegar em Rio Preto, eu não sei o que aconteceu. Caiu o meteoro antes de Rio Preto. Vamos asfaltar até aqui e depois disso aqui. E aí fica uma quantidade grande lá de buracos, mas a pavimentação ficou bem melhor do que era antigamente, né? Só que nós temos que progredir. O que eu digo que é progredir? Eu fui para Presidente Figueiredo a semana retrasada e a pista para Presidente Figueiredo hoje, com aqueles caminhões muito grandes, ela já se tornou estreita. A gente precisa mudar isso, né? Não sei se vocês acompanham, mas de vez em quando tem acidentes gravíssimos naquela via, né? Porque já não dá para ter aquela via só de uma mão indo, outra mão vindo, nem acostamento tem. Então, assim, eu acho que a gente precisa, como eu tenho falado para vocês, a gente precisa colocar pessoas competentes para que a coisa ande de uma forma muito diferente do que é hoje. Agora vamos falar do PL, vamos falar como é que o senhor analisa a situação ou as chances, né? Como é que está essa disputa, né? Essas pré-campanhas para governo do estado e para a presidência da República? Olha, eu acredito que o Flávio vai se eleger. Acredito também que a Maria vai se eleger, nossa professora Maria vai se eleger. A professora Maria, ela tem uma vantagem bem grande, que ela não tem quase... Rejeição, acho que isso é uma vantagem muito grande, principalmente se ela for para o segundo turno, né? Eu acho que isso vai acontecer. E a gente precisa de gente nova no negócio, entendeu? Não dá para ter os mesmos políticos o tempo inteiro. A gente já teve Lula aí não sei quantas milhões de vezes e não resolveu o problema. É isso que eu falo, não resolveu o problema. Hoje a gente tem uma quantidade de imposto. Ano que vem, a partir de janeiro, eu vou voltar aqui, aí a gente vai conversar sobre imposto, que vai acontecer com todo mundo no ano que vem. Mas pode adiantar, por favor. A gente vai ter imposto cobrado pra gente, já sendo descontado antes de direto você pagou, já vai ser descontado. Você pensou em comprar alguma coisa, já está pagando imposto, só por pensar. Né? Então, assim, o que a gente precisa no país para progredir? Tem que ter renda. As pessoas têm que ter mais renda. Eu tenho que estimular a pessoa a empreender. Eu tenho que estimular a pessoa a ganhar dinheiro. Eu tenho que estimular a pessoa a gerar emprego. A gente tem que pensar nisso, gente. Porque do jeito que tá, o pobre vai ficar mais pobre, né?
e a gente não vai para frente. Um país rico. E quem como empreende pode acabar quebrando, porque a quantidade de impostos é tão grande. Sim. Isso que eu ia falar, são impostos absurdos. Que porque assim... parece que eles estão punindo atualmente, isso da minha visão, tá, gente? Minha visão pessoal. Como, mas é isso mesmo, como você. Isso mesmo. Parece que eles estão punindo quem tá querendo progredir, quem tá empregando, quem tá empreendendo. Um MEI, por exemplo, já paga uns impostos elevados. Olha, né? O que eu sinto com meus amigos empresários, que todo mundo tá muito desestimulado. Sabe aquela coisa assim, cara, o que eu posso fazer? Eu acho que eu vou vender tudo, eu vou morar lá em Portugal, eu vou pro Paraguai, que agora também... O Paraguai tá chamando, venham pra cá. Então, assim, zerado. Eu vou vender, não dá mais pra gente ficar fazendo tanto esforço, acordar tão cedo, fazer tanta coisa, pra no final, olha, a minha empresa... O meu maior sócio é o governo. Isso que ele ganha falar. Muito mais dinheiro que eu. Ele recebe a maior parte da fatia. Pronto, ele recebe de todo mundo. Sem fazer nada, né? Do trabalhador, a gente compra uma bala, a gente está pagando imposto. A gente paga a passagem de ônibus, está pagando imposto absurdo. É um dos países que a carga tributária é maior do mundo. E isso é para quê? Isso é para a gente sustentar luxos. Eu acho que era melhor a gente ter rei. Rei, rainha. Ficava, a monarquia, era mais barato, né? Pelo menos ficava mais transparente. Isso é só para sustentar luxos, aposentadorias milionárias, penduricalhos vergonhosos. E é para isso que a gente trabalha. A gente só trabalha para sustentar essas pessoas. Essa é a realidade. O que a gente precisa? A gente precisa eleger pessoas, tanto nos estados quanto para Brasília, que elas pensem dessa forma. O que a gente tem que fazer? Reduzir custo. Essa carga tributária. Reduzir custo da operação toda. Sim. Brasília é muito caro para o povo brasileiro, gente. É todo mundo. E o judiciário? E o judiciário, gente, é apartamento, é vale apartamento, é vale roupa, é vale carro, é vale passagem de avião, vale gasolina, vale transporte. E o pobre mal consegue pegar um ônibus para ir para casa. Sim. Enfim, reformular isso tudo, né? O que a gente precisa é mudança geral, não tem jeito. A gente tem que mudar. Eu acredito que ainda vai demorar um pouco mais de tempo, mas se a gente começar agora... Eu não digo que o Flávio Bolsonaro vai resolver todos os problemas, não, entendeu? Mas as mudanças, elas são necessárias, né? Que se ele não resolver, a gente troca ele e coloca outro, né? Mas eu acredito que mudar já de Lula para Flávio vai ser muito importante para o Brasil. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Conversamos com o empresário Marcelo Demasi, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal do Estado do Amazonas. Obrigada, boa noite. Obrigado também, boa noite a todos vocês, hein? Parabéns pelo programa. Valeu, obrigada, muito obrigada. Você está ouvindo 18 horas. E vamos agora atualizar o caso do bebê recém-nascida da Bebê, né? Que foi sequestrada aqui em Manaus e, como falamos, ela foi resgatada e 3 suspeitos foram presos, isso em menos de 24 horas. Segundo a polícia, a mãe da criança ainda chegou a ser estuprada depois de ter sido dopada. André Meirelles traz os detalhes dessa história absurda. Boa noite, André. Muito boa noite. Ontem tínhamos informações preliminares e hoje oficiais da Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DHS, que atualizou o caso da bebê Ayla Sofia, sequestrada com 21 dias de vida em Manaus no último domingo e que ontem foi resgatada pela Polícia Militar. Os 3 suspeitos do crime já estão presos. Identificados como Lucas, Jaqueline e Wesley, eles foram capturados em menos de 24 horas depois do caso ser registrado. O bebê foi encontrado abandonado em uma calçada no bairro Compensa. O delegado Ricardo Cunha, titular da DHS, revelou detalhes do caso. Além do sequestro da criança, a mãe foi dopada e também sofreu violência sexual enquanto estava em poder de um dos criminosos. Segundo o delegado, a vítima foi atraída por Jaqueline, uma das acusadas, sob o pretexto de receber doações de fraldas. Ao chegar na casa, ela recebeu um copo de refrigerante adulterado e perdeu os sentidos. Vamos acompanhar os detalhes com o delegado Ricardo Cunha. E lá ele encontra essa moça muito debilitada, desacordada, com dificuldades de falar, e a única coisa que ela pede dele é que ele a ajude a retornar para casa dela. E prontamente ele coloca essa moça na sua motocicleta e se dirige à delegacia de polícia. Então, neste primeiro momento, a gente prende o Wesley, lá no bairro da Compensa. O Wesley ele é apontado como
um participante deste sequestro, ele violentou essa vítima, né, essa mãe, e posteriormente a gente prendeu o Lucas, já no bairro da Compensa também. Algumas horas antes, esse bebê ele foi abandonado, pois ela não viu outra alternativa senão abandonar essa criança numa calçada, em pleno sol ali de meio-dia. Essa criança está debilitada, essa criança ainda permanece sob observação hospitalar. Em menos de 24 horas, os 3 envolvidos foram presos. Lucas, Jaqueline e Wesley vão responder por sequestro, cárcere privado, subtração de menor e violência sexual. Além disso, a Polícia Civil reforça que não existe uma onda de sequestro de crianças em Manaus. O alerta foi feito pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres. Esse é o primeiro caso de sequestro registrado esse ano na Delegacia de Homicídio. A gente não pode confundir desaparecimento com sequestro. Alguns casos pontuais de desaparecimentos que estão sendo esclarecidos, mas onda de sequestro em Manaus não existe. Para evitar que outras famílias passem por uma situação como o do caso Ayla, o delegado Paulo Mavinier também deu orientações importantes sobre cuidados que os pais e responsáveis devem ter, principalmente ao receber ofertas de ajuda de pessoas desconhecidas. Se uma pessoa que você conheceu pela internet oferecer ajuda, não vá sozinha para a casa dela. Não leve seu filho para o endereço desconhecido. Não entregue a sua localização, a sua rotina, nem informações sobre a criança. Entenda isso. Se realmente precisar encontrar alguém, faça isso no local público, movimentado, acompanhada possivelmente de um parente ou de uma pessoa de confiança. Em caso de qualquer situação suspeita envolvendo crianças, a orientação é acionar imediatamente as forças de segurança e evitar tentar resolver a situação por conta própria. Os contatos podem ser feitos em casos urgentes pelo 190, o 190 da Polícia Militar, para qualquer flagrante, e o 181 da Secretaria de Segurança Pública ou em uma delegacia mais próxima. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a BR-319, gente, volta ao centro do debate, mas agora com aquele foco de quem vive às margens da nossa rodovia e que espera há anos a regularização por suas terras. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas faz amanhã, quarta-feira, a primeira audiência pública do projeto Gente da BR-319. Então, Kenneth, a ideia é discutir como regularizar os imóveis e dar mais garantias jurídicas para quem mora na região. E quem traz pra gente os detalhes sobre essa audiência, repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. A Defensoria Pública do Amazonas vai realizar no Tribunal de Contas do Estado a primeira reunião aberta do projeto Gente da 319. A iniciativa busca apoiar a legalização das casas e terrenos da região, oferecendo mais segurança jurídica para cerca de 5 mil famílias que vivem próximas à BR-319. O projeto é organizado pelo Núcleo de Moradia e Atendimento Fundiário da Defensoria Pública e conta com a participação de órgãos do governo, entidades, organizações e principalmente das lideranças das vilas e comunidades que ficam ao longo da estrada. E quando a gente olha para o tamanho dessa realidade, os números chamam a atenção. Segundo o Observatório BR-319, a rodovia influencia diretamente 13 municípios, entre eles Manaus, Careiro, Careiro da Várzea, Altazes, Beruri, Borba, Humaitá e Lábrea, além de Porto Velho, em Rondônia. Ao longo da estrada e dos mais de 5 mil quilômetros de ramais que se unem a ela, vivem cerca de 35 mil pessoas. E entre elas estão ribeirinhos, agricultores familiares, pequenos comerciantes, comunidades tradicionais e povos indígenas. O projeto Gente da 319 terá duração prevista de 36 meses e será desenvolvido em 3 etapas. Primeiro, uma análise de território. Depois, o atendimento às famílias e os processos de regularização de terras. E, por fim, a conclusão dos processos, com a elaboração de um relatório fundiário que será entregue ao governo do Amazonas e às prefeituras envolvidas. O defensor público Tiago Rosas comenta que o projeto busca conhecer de perto a realidade das comunidades ao longo da BR, entendendo os principais problemas ligados à ocupação.
O projeto Gente da 319 ele é voltado para a regularização fundiária dos entornos das margens da BR, a fim de trazer dignidade e moradia para aquelas pessoas de comunidades tradicionais, ribeirinhas, povos indígenas, que lá residem há décadas em forma de abandono, uma vez que a ausência de asfalto trouxe para eles um abandono institucional e público, dos órgãos públicos como um todo, e a Defensoria Pública quer fazer esse resgate. Não é focada principalmente na questão ambiental, mas principalmente na questão social das pessoas que lá residem e são gente como a gente da cidade de Manaus, são agentes da 319 com todos os direitos e garantias constitucionais que cada brasileiro do nosso país tem. A ideia é encontrar soluções que garantam às famílias mais segurança sobre o lugar onde vivem. E nesse sentido, a audiência pública marca o início dessa mobilização, colocando no centro da discussão justamente quem vive essa realidade todos os dias. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 1,05%, cotado aos R$ 5,16. O euro fechou em alta de 1,08 centavos aos R$ 5,96. O Bitcoin se manteve estável e fechou aos R$328 mil. O Bovespa fechou em queda de 2,49% aos R$ 167.888. A produção de motos do Polo Industrial de Manaus aumentou 36% no mês de julho deste ano, em comparação com o mês anterior de 2025. Na realidade, o mesmo mês em 2025. Exato. As fabricantes instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus produziram 190 mil motocicletas, o maior volume já registrado para o mês, segundo o levantamento da Abraciclo. E a cesta básica registrou queda de 5,18% em Manaus. O André Meirelles, ele conta pra gente quais produtos ficaram mais baratos. Entre os produtos que mais caíram de preço está o tomate, que teve redução de 30,28%. O quilo que custava R$ 10,87 passou para R$ 7,58. Karime Kennison, boa noite para vocês, pro ouvinte. Olha, e a batata portuguesa também ficou mais barata, com queda de 14,78%. Aí ela passou de R$ 8,18 para R$ 6,97, isso o quilo. Mas nem tudo ficou mais barato. O mamão subiu 27,55%, isso passando de R$ 5,08 para R$ 6,47 o quilo. Já a cebola teve alta de 6,91% e o quilo passou de R$ 6,42 para R$ 6,68 o quilo. Essa pesquisa ela foi feita no dia 3 de agosto em 9 supermercados de diferentes zonas da capital. Foram 27 itens tradicionais e mais 8 produtos vendidos por quilo ou grama. O Procon Manaus aponta uma queda de 5,18% e o valor médio passou a ser de R$ 280,58. O Procon alerta ainda que os preços podem variar de acordo com promoções e estoque dos supermercados. A orientação é usar a pesquisa como referência, isso para comparar os preços e planejar as compras. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E o Edson Pereira foi o ganhador do concurso hoje, gente. Parabéns, vamos escutar o áudio que ele mandou. Boa noite, Rádio Mix. Aqui quem fala é o Edson Silva, motorista aplicativo aqui em Manaus. Estou na correria aqui no trânsito de Manaus, mas vou mandar o áudio assim mesmo. Mereço ganhar a promoção da notícia completa porque eu estou aqui todos os dias na batalha, né? Sou cliente fiel dos postos Zaten, já uso há muito tempo a gasolina Ativa Max. Sou ouvinte fiel da Rádio Mix, inclusive já estou aqui para ouvir as recomendações do nosso amigo André Meirelles aí do trânsito aí. Já tá me salvando muito. Valeu, Rádio Mix. Olha aí, valeu. Rapaz, aí, ligado André mesmo. Meirelles, né? Ainda citou André Meirelles, que ele muito tá bom. sempre dando ele a parcial. acompanha mesmo. Verdade, né, Kennedy? Boa noite, escuta a gente, tá na linha? Boa noite, Carinho, boa noite, estou escutando sim. Bacana, conta pra gente, cara, qual que é a sensação de participar agora do programa 18 horas? Inexplicável, cara, não sei explicar agora aqui a sensação que eu tô sentindo, mas é de muita felicidade, sabe?
E aí, a parte que você mais gosta do programa é a do André Meirelles? Conta pra gente. Com certeza, né? Me ajuda muito os motores de aplicativo, né? Mas também uma das partes que me chamam mais atenção são as notícias em gerais da nossa cidade, né? Como eu tava vendo aí ontem sobre os terremotos, né? Sobre os incêndios de hoje. Isso é muito importante para nós que estamos aqui todo dia no trânsito, nessas informações. Então, o programa 18 horas para nós ali é muito importante no meu dia a dia, né? Para mim, muito importante, sabe? Show de bola. E conta pra gente também um pouquinho da tua história. Quanto tempo tu trabalha como motorista por aplicativo? Explica um pouquinho pra gente. Eu já estou há 2 anos, né, como motorista de aplicativo. Eu era militar do Exército, hoje eu estou como motorista de aplicativo, né? Então, há 2 anos já estou aí nas ruas de Manaus, conhecendo Manaus, né, fazendo esse trabalho aí. E manda um recado para aqueles teus colegas de trabalho, dizendo assim, olha, eu mandei meu áudio e ganhei, então acredita, manda lá o áudio pra Mix. Sim, então quem tá ouvindo aí, confie, acredite, né, em primeiro lugar, mande seu áudio e não desista e não desanime, né, que é o primordial. Eu já tô há quase 2 semanas tentando aí, desistir, né, continuei e cada dia é uma motivação a mais e uma alegria a mais para poder ganhar o prêmio, e hoje tá aí, né, graças a Deus ganhei o prêmio aí, então esperado. Só parabéns, sucesso, Edson. Parabéns, muito obrigada pela companhia, pela sua audiência. Edson Pereira foi o vencedor de hoje do nosso concurso. Edson, boa noite pra ti. Boa noite. E se você não ganhou hoje, gente, não fica triste. Amanhã tem mais, sempre aqui no programa 18 horas. E é junto com a gasolina Ativa Max da Atem. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, fala pra gente como é que está a volta pra casa. Trânsito ainda segue complicado pela Avenida Constantino Nery nessa volta para casa. Se puder, evite. Isso acontece porque muitos motoristas que estão vendo a Constantino Nery ali complicada acabam desviando para a Avenida de Djalma Batista, como pela Rua Pará, também ali pelos trechos mais próximos, e acaba também deixando o trânsito ali mais concorrido, interditado não, mas mais concorrido e também mais carregado pela Avenida de Djalma Batista, porque pela Avenida de Djalma Batista, pelo menos, ainda segue um fluxo moderado pelo local, mas na Constantino Nery realmente está com um fluxo bastante concorrido, ali, muitos veículos pela via. Agora a gente vai atualizar uma situação de um incêndio que atingiu uma área de vegetação agora há pouco na Avenida Margarita, ali no bairro Nova Cidade, na Zona Norte. Essas chamas, elas foram registradas próxima à rotatória ali do posto, um posto de combustível, e causaram ali preocupação entre os moradores e quem passava pelo local. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre o que provocou o incêndio, porque essa ocorrência ainda está em andamento. E a gente faz o alerta aqui que em caso de incêndio ou explosão, a orientação é ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros pelo 193. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus tem registrado incêndios quase diários em residências, comércios e áreas de mata. No primeiro semestre deste ano, foram 234 ocorrências, o maior número para o período nos últimos 3 anos. As altas temperaturas são as principais causas, principalmente nos meses de julho, agosto e setembro. É que muitas vezes há sobrecarga da rede elétrica gerada pelo uso contínuo de aparelhos elétricos nos prédios. O uso simultâneo de ares condicionados, ventiladores e geladeiras puxa muita eletricidade. E o uso de benjamins e extensões na mesma tomada gera superaquecimento nos fios. O calor ambiente, somado ao esforço de motores e cabos, derrete capas isolantes e causa curtos-circuitos. E a baixa umidade do ar com clima seco acelera a propagação de chamas caso ocorra alguma faísca. É um ambiente perfeito que, junto com as queimadas de quintal ou terrenos vizinhos, podem causar os incêndios. As pessoas precisam seguir as orientações do Corpo de Bombeiros, desligar e retirar aparelhos de tomada, assim como outros eletrodomésticos quando não estiverem em uso ou quando sair de casa. E revisar as fiações da rede elétrica. Tudo dentro da perspectiva de que o fenômeno El Niño neste ano já está provocando altas temperaturas. E sabemos que os cuidados devem ser redobrados para evitar perdas materiais e, principalmente, perdas de vidas por causa dos incêndios. 18 horas.
O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.